Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje, vamos adentrar um dos mitos mais intrigantes do folclore brasileiro, o mito do arranca-línguas. A ideia do vídeo veio de 2 inscritos aqui do canal, então se você tem alguma ideia de vídeo pode deixar sua contribuição aqui nos comentários, que eu leio todos os comentários e com certeza vou considerar sua indicação. Preparem-se para uma jornada fascinante pelas origens e evolução dessa lenda que tem assombrado a região de Goiás por gerações. A lenda do arranca-línguas tem suas raízes profundamente entrelaçadas com o rico folclore brasileiro. Sua origem remonta a tempos antigos, e ao longo dos anos, ela evoluiu e se adaptou, ganhando novos contornos e se espalhando por diversas comunidades na região de Goiás. A presença predominante do mito do arranca-línguas na região de Goiás revela sua forte conexão com o folclore brasileiro. Essa lenda não apenas faz parte da tradição oral dessas comunidades, mas também reflete aspectos culturais e históricos dessa região do Brasil. Ao longo dos anos, o mito do arranca-línguas passou por um processo de evolução, incorporando novos elementos e narrativas à medida que era transmitido de geração em geração. Essa evolução é evidente nas diferentes versões da lenda encontradas em diferentes comunidades e contextos sociais. Goiás, com sua rica diversidade cultural e natural, serve como cenário perfeito para a proliferação dessa lenda. A vastidão das paisagens e a densa vegetação da região contribuem para a atmosfera misteriosa que envolve o mito do arranca-línguas. Ao explorar a descrição do Pé Grande de Goiás, nos deparamos com uma figura lendária envolta em mistério e fascínio. Esta criatura é descrita como possuindo características físicas impressionantes que a tornam única e assustadora para quem a encontra. Em primeiro lugar, destaca-se a altura imponente do Pé Grande de Goiás. Segundo relatos, ele é descrito como tendo uma estatura muito acima da média humana, o que contribui para sua aura de imponência e mistério. Sua presença imponente nas narrativas folclóricas contribui para o temor que inspira naqueles que ouvem falar sobre ele. Além disso, a força sobre-humana atribuída a essa criatura é uma característica marcante. Diz-se que o Pé Grande de Goiás possui uma força descomunal, capaz de realizar feitos extraordinários que desafiam a compreensão humana. Essa habilidade aumenta ainda mais a sensação de perigo e intriga em torno dessa figura lendária. Outra característica distintiva é seu pé desproporcionalmente grande, que deu origem ao próprio nome da lenda. Este detalhe peculiar é muitas vezes enfatizado nas descrições do Pé Grande de Goiás, contribuindo para sua identificação única e para a imaginação das pessoas que ouvem falar sobre ele. Essas características físicas formam a base da imagem que temos do Pé Grande de Goiás e são essenciais para entender a natureza da lenda e seu impacto nas comunidades locais. O detalhamento dessas características ajuda a pintar um quadro vívido dessa figura lendária e a mergulhar ainda mais fundo no folclore brasileiro. A lenda do arranca-línguas é uma das mais intrigantes e temidas do folclore brasileiro, especialmente na região de Goiás, onde sua presença é mais predominante. Esta lenda envolve relatos arrepiantes de encontros com uma criatura misteriosa que habita as profundezas das matas, deixando um rastro de medo e mistério por onde passa. Segundo os relatos, o arranca-línguas é descrito como uma figura sombria e assustadora, que se esconde nas sombras das árvores e espreita os incautos que adentram seu território. Sua presença é muitas vezes associada a um forte cheiro de enxofre e a sons estranhos e inquietantes que ecoam pela floresta durante a noite. As habilidades de caça atribuídas ao arranca-línguas são motivo de grande temor entre os moradores locais. Disse que ele é capaz de caçar suas vítimas com uma precisão assustadora, aproveitando-se de sua astúcia e agilidade para pegá-las de surpresa. Muitos relatos descrevem pessoas que desapareceram misteriosamente após um encontro com essa criatura lendária. As interações do arranca-línguas com os moradores locais são igualmente perturbadoras. Algumas histórias falam de encontros diretos com a criatura, onde os habitantes da região afirmam ter visto seus olhos brilhantes na escuridão da mata. Outros contam sobre incidentes em que animais domésticos desapareceram misteriosamente, deixando para trás apenas sinais de uma luta feroz. Essa lenda tem o poder de despertar o medo ancestral que habita o imaginário das pessoas, criando uma atmosfera de suspense e tensão sempre que é mencionada. Os relatos de encontros com o arranca-línguas continuam a alimentar a imaginação das pessoas e a reforçar a crença na existência de criaturas misteriosas que habitam as profundezas das matas brasileiras. Além da lenda principal do arranca-línguas,
Há uma série de mistérios e mitos associados ao Pé Grande de Goiás que aumentam ainda mais o fascínio em torno dessa criatura lendária. Muitos desses relatos sugerem uma origem sobrenatural para o Pé Grande, acrescentando uma camada adicional de mistério e intriga à sua história. Uma das teorias mais difundidas é a de que o Pé Grande de Goiás seria uma criatura mítica, uma espécie de guardião das florestas, enviado para proteger a natureza e os segredos ocultos das matas. Essa interpretação coloca o Pé Grande em um contexto mais amplo, como parte de um mundo sobrenatural habitado por diversas entidades misteriosas. As aparições do Pé Grande de Goiás são frequentemente associadas a diferentes épocas e lugares, alimentando a ideia de que ele é uma criatura onipresente, capaz de se mover entre os diferentes mundos e dimensões. Há relatos de avistamentos em áreas remotas e de difícil acesso, bem como em locais mais próximos das áreas urbanas, o que sugere uma adaptabilidade surpreendente por parte da criatura. Além disso, o Pé Grande de Goiás é frequentemente relacionado a outros seres misteriosos da mitologia brasileira, como o Curupira, o lobisomem e o Mapinguari. Essas conexões adicionam uma complexidade fascinante à narrativa do Arranca-Línguas, sugerindo um universo de criaturas lendárias que coexistem e interagem nas profundezas das florestas brasileiras. Esses mistérios e mitos associados ao Pé Grande de Goiás contribuem para a riqueza e a diversidade do folclore brasileiro, enriquecendo ainda mais a tradição oral e perpetuando a fascinação das pessoas por essas histórias fantásticas. Ao explorar essas narrativas, somos levados a refletir sobre a complexidade do imaginário popular e sobre os segredos ocultos que ainda aguardam serem desvendados nas profundezas das matas do Brasil. O impacto cultural da lenda do Arranca-Línguas é profundo e abrangente, deixando sua marca na cultura popular brasileira e alimentando a imaginação de gerações ao longo do tempo. Essa narrativa lendária transcendeu as fronteiras das comunidades locais e se tornou parte integrante do folclore nacional, sendo celebrada e reinterpretada em diversas formas de mídia, filmes, livros, séries de TV e outras formas de expressão artística frequentemente exploram ou se inspiram na história do Arranca-Línguas, oferecendo novas interpretações e versões da lenda para diferentes públicos. Essas obras contribuem para manter viva a tradição oral e para disseminar a narrativa do Pé Grande de Goiás para além das fronteiras geográficas e culturais. Um exemplo notável do impacto cultural do Arranca-Línguas é a sua presença no cinema brasileiro. Diversos filmes exploram a lenda da criatura, desde produções independentes até grandes produções de estúdio. Esses filmes capturam a essência da lenda e a transformam em experiências cinematográficas envolventes, proporcionando momentos de suspense, mistério e aventura para o público. Além do cinema, a lenda do Arranca-Línguas também inspira escritores e artistas a criar obras literárias que exploram os mistérios e as intrigas em torno do Pé Grande de Goiás. Livros de ficção, contos e poesias mergulham nas profundezas da mitologia brasileira, oferecendo novas perspectivas e interpretações da criatura lendária. Além disso, a presença do Arranca-Línguas na cultura popular se estende a outras formas de mídia, como programas de TV, quadrinhos, videogames e música. Essas manifestações artísticas contribuem para manter viva a lenda e para alimentar a imaginação de novas gerações de brasileiros, garantindo que o mito do Pé Grande de Goiás continue a fazer parte do imaginário coletivo do país. A lenda do Arranca-Línguas desempenha um papel significativo na cultura brasileira, transcende as fronteiras do tempo e do espaço, e continua a ecoar através das gerações como uma expressão vívida do folclore nacional. Sua presença marcante na mitologia brasileira não apenas entretém, mas também ensina e inspira, transmitindo valores e lições que ressoam com o público de diversas maneiras. Uma reflexão sobre o significado dessa lenda revela sua importância como uma forma de explorar questões fundamentais sobre a natureza humana, a relação com o desconhecido e o respeito pela natureza. A narrativa do Arranca-Línguas nos lembra da importância de preservar a natureza e respeitar suas criaturas. Além de nos alertar sobre os perigos de explorar territórios desconhecidos sem o devido cuidado e respeito, além disso, a lenda do Arranca-Línguas também serve como um lembrete da riqueza e da diversidade do folclore brasileiro, destacando a criatividade e a imaginação do povo brasileiro na criação de mitos e lendas que refletem suas experiências e crenças culturais. Ao preservar e celebrar essa lenda, estamos contribuindo para a manutenção da identidade cultural brasileira e para o fortalecimento do nosso senso de pertencimento e conexão com a nossa terra e tradições.
A função da lenda do Arranca-Línguas como uma forma de transmitir valores e lições é evidente em sua narrativa, que frequentemente inclui elementos morais e éticos. A história dos encontros com a criatura na mata, por exemplo, pode ser interpretada como uma metáfora para os desafios e perigos que enfrentamos na vida, e as consequências de nossas ações. Por fim, a importância da lenda do Arranca-Línguas na preservação do folclore nacional não pode ser subestimada. Ao manter viva essa narrativa, estamos honrando as tradições e histórias de nossos antepassados, e garantindo que essas riquezas culturais sejam passadas adiante para as futuras gerações. Se você gostou desse vídeo e deseja explorar mais conteúdo relacionado à mitologia, ao sobrenatural e a outros tópicos fascinantes, não hesite em se inscrever no canal. Deixe seus comentários abaixo com perguntas, sugestões ou compartilhe suas próprias histórias e experiências. Além disso, ative o sino de notificações dessa forma. Você nunca perderá um novo vídeo e estará sempre atualizado com nosso conteúdo.